Alice in Borderland. Cara, eu acho que a segunda temporada dessa série é uma das coisas que eu mais esperei na minha vida. E pior é que no vídeo da primeira temporada eu criei tantas teorias de data de estreia, e daí veio a pandemia, que desgraçou tudo, que... Enfim, né, galera? Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje estamos aqui pra falar, como já dito, da segunda temporada de Alice in Borderland. Tem o vídeo da primeira temporada, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. O vídeo da primeira temporada inicia sem spoilers, caso você nunca tenha assistido a série. E esse vídeo aqui é sobre a segunda, então temos spoilers. E muitas coisas aconteceram e tinha esse grande mistério, né? O que era Borderland? O que eram esses jogos? Quem tava por trás deles? E, né, o que tinha aquele pessoal da praia, por que eles estavam numa posição de poder, e se eles zerassem todos os jogos, eles realmente iam pra casa, o que ia rolar, né? Nessa temporada a gente continua acompanhando aí as aventuras do nosso protagonista Arisu e seus novos amigos, né, porque os seus amigos da vida, infelizmente, nos deixaram ainda na primeira temporada. E outros jogos foram acontecendo. Nessa segunda temporada, os jogos foram os das cartas de face, né? Que é o valete, a rainha e o rei. E são jogos de uma dificuldade mais acentuada, né? Eles continuavam sendo cada naipe um estilo de jogo diferente. Que espadas era jogo de força, ouro era jogos de estratégia, paus era jogos de grupo e copas eram jogos de traição. Nós tivemos alguns jogos, assim, muito, muito bons nessa segunda temporada. Eu não deixei escondido que eu tinha amado o Xixia, né? Tipo, ele era uma personagem preferido da série de longe, assim. Eu não tinha me apegado tanto ao Arisu quanto eu tinha me apegado ao Xixia. Ele era um personagem muito, assim, que tinha uma dualidade, a gente não sabia ao certo se ele era confiável ou não, ele era bem quieto na dele. E eu gosto muito de personagens assim, sempre curti esse estilo, assim, de personalidade e tudo mais. Então, pra mim, ele era o protagonista da história. E é engraçado porque os jogos que eu mais gostei nessa temporada foram os jogos que ele jogou. Adorei o jogo da solitária, dos colares, né? Me deu muita atenção assistir ele. Achei um jogo criativo e achei legal, assim, gostei da dinâmica que rolou. Tem um amigo que leu o mangá. E ele falou pra mim que no mangá o jogo é um pouco maior, assim, dura mais tempo porque tem mais gente participando. Como eles gravaram no meio da pandemia, né, a série, eu acredito que talvez esse tenha sido um dos motivos deles terem reduzido o número de participantes, mas eu particularmente não vi necessidade de ter tanta gente. Acho que foi interessante ali com o número de participantes que tinha. E muito louco ver, assim, a personalidade de cada um, a gente desconfia o tempo todo de algum personagem, não é aquele personagem. Cara, realmente, assim, muito interessante. Esse jogo eu acho que foi o meu preferido, assim, de toda a temporada. Mas o outro jogo também, aquele jogo da balança, do concurso de beleza, né, que eles chamaram, da balança da vida, né, de 0 a 100 e tudo mais. Cara, eu acho que de todos, assim, é o jogo que mais faz a gente refletir, né, qual que é o peso da vida de uma pessoa, por que uma vida pesaria mais que a outra, por que uma vida valeria mais que a outra, né. E o Xixia tem conversas muito interessantes ali com o mestre do jogo, né, e que ele já havia conhecido previamente na praia, né, naquele resort que eles vão na primeira temporada. Então, nossa, pra mim, assim, foi muito, muito interessante, as conversas foram muito pertinentes, foram conversas que nos fizeram refletir. Então, assim, esses dois jogos, assim, que a gente jogou na temporada, muito bons mesmo. E o jogo dos containers também foi sensacional, assim. A figura ali do Rei de Paus, ele é muito emblemático também, né? Assim, o cara pelado, não sei o quê. E é muito interessante porque anos eles eram uma banda, então eles eram um grupo muito unido e tudo mais. E aí você para pra pensar, né? A união do grupo ali do Arisu competindo com um grupo que se conhecia muitos anos antes, né? Como se fosse um grupo do Arisu dos melhores amigos dele que estavam competindo naquele outro jogo, né? Da primeira temporada. Então, assim, é um jogo, querendo ou não, de estratégia. Achei a estratégia deles muito interessante, assim, de distribuir os pontos de forma desigual e de darem as mãos, porque deles não iam saber, né? Quem que tava com menos pontos ou com mais pontos. E ainda no final, assim, o plot twist que teve... com o Tato finalmente se sentindo, assim, um personagem útil, né, porque ele sentia que ele era uma pessoa que não ajudava os outros, assim, que não se fazia útil nas situações,
O que não é verdade, né? Mas é como ele se sentir. Pra ele, pro Tato, foi uma grande honra, assim, ele poder ser a pessoa que salvava o grupo. Inclusive, na segunda temporada, a gente viu muito do passado dos personagens. A gente viu também na primeira, mas na segunda a gente viu mais de personagens, assim, secundários. Inclusive, o Xixi, a gente viu ali o passado dele, né? Com relação à medicina e tudo mais, coisas que a gente não fazia ideia, né? Sobre ele, e ali mostra o quão importante foi ele jogar aquele jogo ali do peso da vida, porque ele viveu aquilo na vida dele, né? Tendo sido médico e sabendo o peso de uma vida que naquele momento ali estava sendo medido por dinheiro, né? Então, assim, é uma história muito pesada, assim. E nós vemos esse passado de vários outros personagens também na segunda temporada que a gente não tinha visto até então. E vários outros também foram acrescentados à história ali. A gente teve ali um aprofundamento da Anne, descoberta ali dos personagens em outras coisas. E eles estavam ao mesmo tempo criando teorias pro que estava acontecendo, né? A Anne já tinha falado que a vegetação estava se espalhando muito rápido. Eles já estavam chegando à conclusão de que de repente eles estavam em alguma simulação ou algo do tipo. Então os personagens tentavam vários caminhos diferentes para buscar respostas, né? Todo mundo que o Arisu enfrentava, ele tentava descobrir alguma resposta, tentava entender alguma coisa, e ele aos poucos descobria, né, que essas pessoas que jogavam os jogos com eles eram pessoas que antes haviam jogado os jogos e tinham escolhido ficar em Borderland, no país, né? Até porque quando o jogo termina oficialmente, as pessoas têm o poder de escolha, né? Se elas querem ficar em Borderland, ter a residência permanente, ou se elas querem voltar, né? E assim, antes de falar do final, né, da Mira e das revelações, dos possíveis finais, né? Porque a gente teve vários diferentes finais aí pra ter um final de fato. Antes de eu falar da minha interpretação dos acontecimentos, dos fatos, eu queria fazer uma crítica também. Porque, assim, o Rei de Espadas, gente, que é aquele personagem que atira em todo mundo, é uma prova interessante. Só que chegou num ponto que o cara tava parecendo o Gandia de La Casa de Papel, sabe? Na parte 4 da série, que ele tava simplesmente tomando tiro por todos os lados e nenhum atingia ele não morria, ele tomava tiro, tava tudo bem. Então, assim, gente, chegou num ponto que ficou maçante a história, sabe? Desse Rei de Espadas. Por mim, poderia ter durado menos isso. Achei interessante ali a solução que eles acharam ali do Arisu colocando, abrindo o desodorante ali pra criar meio que uma câmera pra explodir e tal. Mas só que se prolongou muito, assim. Tudo bem durar mais de um episódio, acho que é interessante ter esse mal à espreita ali, que eles tinham que estar sempre atentos, mas durou muito. E ali, aquela batalha final com ele, onde eles estavam simplesmente se atirando pra cima do cara pra morrer e levando tiro. Cara, isso foi muito sem noção, gente, juro. Eles pareciam uns patetas atirando em cima do cara. Gente, e o Arisu não era capaz de apertar o gatilho da arma, gente, juro. Juro. Ai, eu tenho, assim, ó, eu gosto muito do Arisu, mas o Arisu me estressa, tá? O Arisu me estressa porque ele é o tipo de protagonista bonzinho demais, sabe? Por isso que eu gosto do Xixi, entendeu? O Xixi ia apertar aquele gatilho, assim, dane-se, não tava nem aí, entendeu? E o Arisu, assim, bonzinho demais. Assim, claro que ele é bonzinho demais, a gente gosta dele e tudo mais, só que... O que eu me estressei com o Arisu, que não puxava aquele gatilho, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o estresse que eu passei com ele. E assim, e depois... Por exemplo, a garota que perde a perna, né? Ela leva 300 tiros no peito, tá lá se arrastando, e daí no final o Sage, que tinha levado 2 facadas na perna, tava no muito pior estado que ela, sabe? Então, tipo, eram umas coisas assim que tinham um peso muito diferente do outro pra coisas muito diferentes, sabe? E me incomodou muito. O cara tava, pra quem viu La Casa de Papel espanhol, sabe do que eu tô falando, gente, o cara tava que nem o Gandia, completamente Highlander, não morria por nada, então, tipo, isso me estressou um pouco, sabe? Eu não... porque a série tinha tantos vilões, tantos chefões, né? Porque eles meio que interpretaram que cada carta face era como se fosse um chefão, né? Então, assim, a série tinha muitos chefões, postergaram muito a existência, assim, desse Rei de Espadas, não vi necessidade daquela matança generalizada ali no final, de todo mundo tá se atirando. Assim, eles não morreram, né? A gente viu depois do desfecho o que aconteceu com eles. Mas só que, gente, aquela cena foi ridícula, dele se atirando pra cima do cara sem nenhuma arma, sem nada. Ai, ninguém é capaz de acertar um tiro na cabeça do cara! Enfim, me estressei. Então, assim, essa é a minha maior crítica com relação a essa segunda temporada. E também o fato da Kuina tá usando uma tamanca no apocalipse ali, no fim do mundo, entendeu? O mundo se acabando, a gata me correndo de tamanca.
Detalhe, não só correndo de tamanho. Não, os caras deram, na distribuição dos pontos, eles falaram assim, a gente deu menos pontos pra quem corre mais rápido. A Quina de tamanca! Como que a Quina vai correr mais rápido? De tamanca! Não, gente... Ai, juro. Eu fiquei muito estressada que a guria tava de tamanca na série. Tipo, mano, cara... Porra, não tinha um tênis pra ela pegar numa loja com uma vitrine quebrada ou ir pra casa. Outra coisa que eu me perguntei muitas vezes é por que eles nunca foram pra casa tomar um banho, entendeu? Porra, eles estavam na cidade deles, eles podiam muito bem. Em algum momento, depois de alguma prova que eles tinham renovado o visto, né, a visa, né, deles lá, que eles tinham renovado os coraçãozinhos, eles podiam ir pra casa tomar banho, sabe? Eu me perguntei muito sobre isso. Mas o que mais me estressou foi a Quina de tamanca, gente, juro. Sério, não, gente, não usem tamanca no apocalipse zumbi, entendeu? Ou, não, que assim, ó, não é um apocalipse zumbi, a gente sabe, né? Mas vocês entenderam, tipo, numa distopia, não é um apocalipse, gente, se um dia cair um meteoro na Terra, sei lá, não usem tamanca pra correr. Como de tênis. Aliás, é melhor correr descalço do que de tamanca. Enfim. Ai, gente, juro. Intancável a menina de tamanca no negócio, no fim do mundo. Ok, vamos ao final, né? A última prova foi com a Rainha de Copas, eu achei isso bem emblemático e tudo mais. E a Rainha de Copas era a Mira, né? Que era aquela mulher estranha, que todo mundo ficava assim, meu Deus, quem que é ela e tudo mais, esquisitona, com aquela franjinha assim, ela parecia uma boneca. E aí, ela tinha uma prova que parecia fácil demais, né? Ela ficou assim, não, o objetivo é terminar os três rounds, você não precisa ganhar, você tem que concluir. Então, óbvio, né, que tinha alguma coisa ali. E o Arisu, eles meio que obrigado a tomar um chá com ela, né? E no momento que eles estão ali nessa mesa de chá, o Arisu começa a alucinar. Né? No começo a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Ele pergunta, né, qual que era real e tudo mais. E ela conta várias realidades que não são a real, né? Ela conta várias possibilidades do que tá acontecendo, que são várias teorias criadas pelos fãs, mas que não é o que de fato está acontecendo com eles, né? Primeiro, ela conta uma história que em 2031 já tinha avatar e realidade virtual, e que daí 100 anos depois aconteceu tal coisa, e daí, enfim, ela conta como se eles estivessem 1000 anos no futuro e estivessem jogando através de uma realidade virtual, aqueles jogos ali e tudo mais. Como se fosse, assim, Sword Art Online, não sei se vocês assistiram esse anime. A primeira temporada é interessante, mas é sobre justamente um jogo que eles jogam numa realidade virtual. E, enfim... só que não era isso, né? Essa era uma das teorias dos fãs, mas não era essa, né? Depois ele descobre que não era isso. Depois ela conta que eram aliens, era um apocalipse zumbi. Tipo, a série faz uma brincadeira com todas as teorias de fãs, assim, do que poderia ter acontecido com eles e o que seria Borderland e que lugar era esse que eles tinham ido parar. E aí, por último, ela fala que é tudo uma ilusão e que ela era a médica, a psiquiatra dele, que eles estavam vivendo uma ilusão, que era tudo fruto da mente dele. E que nada daquilo era real, que ele tava imaginando todas aquelas coisas. E aí a gente tem um take incrível, né, do Arisu deitado no chão ali e vai pra vários lugares que ele viveu ali em Borderland. E até que... Porque a Usagi tava fazendo de tudo pra falar pra ele, cara, pelo amor de Deus, você tem que terminar esse jogo. Ela tá fazendo isso pra você não jogar o último round. Porque daí, no fim das contas, o que seria, né? É a Rainha de Copas dando o chazinho ali pra criar ali uma ilusão pra Arisu, pra ele desistir de jogar o round e perder, né? Ficar ali pra sempre em Borderland. Mas, no fim das contas, ele conseguiu despertar desse devaneio que ele estava vivendo e concluiu o último jogo. Então, todos os jogadores que ainda estavam vivos, eles tinham essa escolha, esse poder de escolha sobre se eles gostariam de ser cidadãos permanentes em Borderland ou, de repente, jogar jogos, né? Ou se eles gostariam de voltar. O Xixia tava vivo, então, assim, pra mim nada mais importava. Não me interessava pelo desfecho, mas, assim, eu queria saber o que tava acontecendo, mas o Xixia tava vivo, era isso que importava pra mim. E aí, que a gente volta pro ponto de partida da série, pro momento ali do começo, e nós vamos vendo todos os personagens que em algum momento interagiram com a Arisu, ou coisa assim, ou com os outros personagens principais da trama. Eles todos estavam naquele cruzamento central ali, onde começa Borderland, e algo cruza o céu. E, basicamente, um meteorito atinge a Terra. Todas aquelas pessoas que estavam ali, né, naquela praça, elas foram pro hospital. E, nesse momento, quando o Arisu acorda no hospital, o irmão dele fala pra ele uma coisa que quem assistiu a série com legenda em inglês viu que fez todo sentido pra toda a trama, pra toda a história, pra todo o significado. E quem assistiu com legenda em português acabou perdendo esse insight da história.
Porque basicamente, assim, o irmão dele, do Arisu, fala pra ele que ele morreu por 1 minuto. Que ele ficou ali, né, aquela experiência de quase morte, mas que, assim, a legenda falou, você ficou num umbral entre a vida e a morte. Só que na legenda em inglês, ele fala assim pro Arisu, você ficou em Borderland. Então, assim, aí é o momento em que tudo faz sentido, né, pra história. Porque, basicamente, o que teria acontecido com os personagens? Todos aqueles personagens que estavam em Borderland, participando dos jogos, eles estavam vivendo uma experiência de quase morte juntos, né? E, assim, os personagens que conseguiram vencer os jogos foram os personagens que sobreviveram, né? Que são os que acordaram no hospital. E os personagens que não conseguiram vencer os jogos são os personagens que acabaram morrendo, né? E os que escolheram residência permanente, de repente, são personagens que ficaram em coma permanente, ou personagens que morreram e estão ali como se fosse um lugar entre o céu e o inferno, tipo um purgatório, enfim. Então, assim, eles estão ali, eles viveram uma experiência de quase morte juntos. E, assim, a série, com base no mangá, tem uma interpretação de que o Arisu meio que imaginou as coisas. A minha interpretação é de que eles estavam vivendo em coletivo essa experiência de quase morte. Só que, claro, que eles não lembram, né, do que eles passaram. Por que eles estavam vivendo em coletivo? Por exemplo, quando aquela menina que perde a perna passa pelo quarto ali do hotel, do hospital, do Aguni, né, que ela tanto amava, ela sentiu que tinha algum tipo de conexão ali com ele. Só que ela falou, não conheço ele, não sei o quê. Por quê? De fato, ela não conhece ele. Mas ela teve algum tipo de conexão. Então, assim, eles não reconhecem eles na vida real, mas eles viveram, assim, na minha interpretação da série, né, eles viveram juntos aquela experiência de quase morte. Eles jogaram os jogos juntos. E eles sabem que algo aconteceu com eles, porque todos eles acordam meio assim, tipo, algo aconteceu, não sei ao certo, parece que passei muito mais tempo fora, enfim. Eles acordam meio, assim, desnorteados, porque eles sabem que eles viram alguma coisa, eles não sabem ao certo o quê, e eles não sabem explicar o que eles passaram, por quanto tempo eles ficaram fora. Só que eles sentem que eles têm algum tipo de conexão do subconsciente com essas pessoas que estavam com eles nesse mesmo lugar. Então, assim, claro que se você preferir interpretar que o Arisu imaginou tudo, você pode. A minha interpretação é de que eles viveram essa experiência juntos, por isso que eles sentem que eles têm algum tipo de ligação uns com os outros, né? E que, enfim, eles sempre vão fazer diferença na vida um do outro ali, independente de tudo, porque de alguma forma eles estavam conectados e Borderland, no fim das contas, era esse universo ali dessa experiência de quase morte, como eles traduziram em português, esse umbral entre a vida e a morte. E foi aí que eles viveram todos esses jogos e tudo mais, que iam definir se eles iam voltar à vida, ou se eles queriam ficar para sempre ali em Borderland, ou se eles iam morrer, enfim. E se você separar, as pessoas que morreram em Borderland são as pessoas que morreram, né, na vida ali e tudo mais. Também existe uma interpretação, né, que quem quiser ir por essa também tem essa possibilidade, que, na verdade, eles foram, sim, parar num mundo paralelo de alguma forma, e eles jogaram todos esses jogos, e quando eles escolheram voltar para a realidade, eles voltaram para esse momento inicial ali, de quando o jogo começou, e daí a desculpa, né, pro jogo começar foi esse meteorito, assim, né, tipo, foi a justificativa para as mortes das pessoas no jogo, teria sido esse meteorito, mas daí essa é uma outra interpretação, assim, que fica para quem quiser, mas eu particularmente, como eu já falei, acredito que eles viveram coletivamente essa experiência de quase morte, então por isso que eles sentem que eles têm uma ligação uns com os outros, mas que eles não lembram, né, eles não lembram de detalhes, não lembram de acontecimentos específicos, mas eles viveram isso dali de uma forma meio que uma mente coletiva ali, porque todos experienciaram juntos, né, essa situação ali do meteorito, e enfim, cara, eu gostei muito desse final. Conheço gente que odiou, que achou que, nossa, acabou com os personagens, não sei o quê. E assim, eu gosto muito dessa explicação que eles assumiram ali uma consciência coletiva e viveram juntos aquela situação, porque isso mostra como que cada um agiria naquela situação, sabe? Eu prefiro essa explicação porque fala da personalidade do Xixiya e fala sobre o passado dele, e tipo, isso é uma coisa que ele sabe, né? Não quer dizer que como é que o Arisu ia saber sobre o passado do Xixiya? Não ia, né? Então, por isso que eu gosto dessa explicação da consciência ali coletiva, que cada um viveu aquilo junto, né? E que a forma como cada um agiu nos jogos como cada um agiria na vida real, né? Porque é o subconsciente de cada um agindo por eles.
Eu gostei muito desse final, fiquei muito feliz, porque se fosse uma simulação eu ia ficar muito chateada, porque pra mim simulação é uma resposta muito óbvia pra séries, assim, doidas. Eu gosto quando a série tem outra explicação, pra mim é muito melhor do que uma simulação, e até melhor que uma realidade paralela, assim, eu gosto muito, porque pra mim isso é criativo, é ousado, sabe? Usar ali uma questão diferente do que só justificar tudo como uma simulação ou um jogo virtual, enfim. É muito ousado da parte dos criadores. Pra mim é muito mais enriquecedor do que ser só ali uma coisa virtual. Enfim, me contem embaixo o que vocês acharam de Alice in Borderland. Xixiya vai morar para sempre no meu coração. Assim, pra mim a série acabou, eles deixaram ali uma brincadeirinha com o Joker, né, no final, de repente associando ele ali ao Arisu, né, mas enfim, até Arisu, como eu já expliquei no vídeo da primeira temporada, é Alice em japonês, né, e daí seria tipo Alice in Borderland, Alice vivendo as coisas e talvez imaginando, dependendo do final que você preferir escolher, as coisas que acontecem em Borderland. E, bom, é isso. Xixiya com certeza vai morar no meu coração como um dos meus personagens favoritos. Não sei se vai ter uma terceira temporada, porque eu acredito que não. A série ela foi criada para ter 2 temporadas, porque ela adaptou todos os mangás ali em 2 temporadas. Desde o começo o projeto era ela ter 2 temporadas. Então eu particularmente espero que essa segunda temporada seja a última, porque pra mim a história teve um final, a história acabou, fim de nosso serviço, e não vejo necessidade nenhuma de ter uma terceira temporada, né? Então já adianta aí a resposta de que eu acredito que essa série não vai mais ter temporadas, porque a história acabou. E a história já era programada para ter 2 temporadas. E nós tivemos 2 temporadas muito boas e eu fiquei muito feliz. E me conta aí embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de Alice in Borderlands. Terminou como vocês esperavam ou não. E qual dessas interpretações aqui que eu falei que você prefere? Se você prefere que o Arisu inventou tudo na cabeça dele e ele é Alice no País das Maravilhas, ou se você prefere que eles tenham vivido uma consciência coletiva, ou se você prefere que eles foram para uma realidade paralela e daí eles decidiram voltar para o ponto de partida de tudo. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima!